Em uma manhã no colégio, lá está uma estudante gritando pela janela para Yang Ming o que ela estava fazendo agindo suspeito. Yang Ming tem apenas 18 anos e falta apenas 3 meses para o exame do ensino médio que irá decidir. Mas ele dá uma desculpa esfarrapada para a garota e diz que eles apenas estavam indo ao banheiro, mas a garota já tinha sacado que ele estava mentindo para ela. Então a mulher grita de novo, dizendo que falta apenas 3 meses para fazer o exame e que aquele jeito não iria conseguir nem entrar na faculdade. Mas Yang Ming, em uma resposta grosseira, disse que até porcos entram, e com toda certeza ele também conseguiria. Quando de repente chegou o representante do colégio e diz para a garota, que se chamava Mang Yan, que ela deveria desistir daquele tipo de aluno, pois se ele quisesse estudar, realmente ele já teria feito há tempos. Mas ela pensativa diz para o representante que não achava o garoto uma pessoa ruim. Mas aí estava o garoto matando aula, o segurança do colégio nem mais o levava para a diretoria, pois já estava cansado do garoto, ele realmente não tinha jeito. Mas a verdade era que Yang Ming gostava de estudar antes. No ensino fundamental era o melhor aluno da turma, mas havia a garota que se chamava Suya. Ela foi o primeiro amor do Prota, era uma garota linda com os olhos brilhantes, iguais aos diamantes. Foi chamado na escola o pai do garoto e o pai do Prota. O pai do mesmo deu uma surra nele, enquanto Yang Ming dizia que ele não havia feito nada. Mas o pai não acreditava no garoto e disse que o professor já havia contado tudo o que ele fez. Dizia que ele não deveria namorar com Yang Ming, pois ele é de uma família pobre, ele deveria arrumar um namorado do alto nível. Enquanto isso, o professor falava que sua família era muito rica e Suya, como era uma princesa, ele completa dizendo que com toda certeza Yang Ming havia enganado ela. Então depois daquele dia, Suya mudou de colégio, então Yang Ming decidiu parar de estudar como estudava antes. Enquanto o garoto estava andando pelas ruas da cidade, ele ouviu uns caras gritando com o velho que estava vendendo algumas coisas para tirar o sustento, pois ele não deveria ficar lá, pois aquele território era de um cara chamado Ling Jie, pois agora o velhote teria que pagar uma taxa de proteção ou iria morrer. O coitado da barraca branca diz que ele não havia feito nada demais para os homens, e acrescenta perguntando por que eles queriam tornar as coisas mais difíceis, mas aqueles caras ridículos não tiveram nem um pouco de pena daquele senhor e começaram a xingar ele de monte. O jovem Prota ficou vendo a situação e ficou indignado com aqueles caras babacas. Um dos garotos aponta para o Prota dizendo para o outro que se ele não era Yang Ji, quando ele tem certeza que era o garoto, chega perto do Prota e diz que eles não iriam respeitar ele só por conta que chamou ele de Yang Ji. No caso, Ji é uma forma usada para colocar o nome da pessoa como se tem respeito por ela. O Prota diz a eles que não sabe quem é, para eles caírem fora, pois quem mandava lá era ele, e o tempo dele já havia esgotado. Mas o Prota pega ele pelo colarinho e diz que eles realmente têm razão, ele não é mais o chefe, porém ele ainda deve quebrar a cara dele, e conclui dizendo se realmente o que ele queria. Enquanto um dos garotos podia parar o Prota, para o amigo dele foi pego com tijolo para acertar Yang Ming pelas costas, mas não deu muito certo, pois o Prota ficou ainda mais furioso, pois o garoto tentou golpear ele pelas costas e parte para cima dos dois. Depois de bater nos caras e fazer vazar de lá, o Prota diz para o velhote que não era para abrir a barraguinha para vender as coisas em frente do colégio, pois sempre apareciam gangues circular e bagunçaram tudo, que talvez ele poderia abrir o mercado, que seria bem mais seguro. Mas Yang Ming percebe que o velho estava olhando estranho para ele e pergunta por quê. O velho pergunta para o Prota se ele é algum tipo de super-herói, pois ele foi atacado por um tijolo e mesmo assim estava bem, como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto ele estava falando com a barba branca, ele percebe que os óculos que estavam no bolso dele ficou tudo quebrado. O garoto completa dizendo que o pai dele havia dado duro para conseguir comprar aqueles óculos. O velho diz para ele não precisava ficar triste, e seu problema era os óculos. Ele tinha um par de lentes guardado com ele. O menino pega a lente para poder analisar, mas quando ele se distrai olhando para as lentes, o velho sumiu sem fazer algum barulho. Aquilo era realmente muito estranho, mas já que ele encontrou o velho, ele decidiu voltar para casa, mas ele não entendia nada porque do professor estava dizendo. Ele só conseguia pensar que já era para ele, pois mesmo que ele fosse para a escola não conseguia entender nada do que o professor estava falando. Mas do nada ele recebe um bilhete que era de Meng Yan, onde dizia que a mesma estava muito triste porque ele voltou para a aula, então aquilo significava que ele ainda queria aprender. Ela ainda dizia que era para ele aguentar mais um pouquinho, pois o ensino médio estava quase acabando. Ela tinha certeza de que ele conseguiria. Por incrível que pareça, o bilhete conseguiu motivar Yang Ming, então ele decidiu que iria pegar o livro do ano para começar a revisar, pois o exame faltava 100 dias para acontecer, então ele acharia em 5 dias que terminaria todo o livro. Então ele decidiu que pelo pai dele, por Meng Yang, ele iria se esforçar ao máximo. De repente a professora de matemática Zhong Qiang chega na sala de aula e manda todos os alunos guardarem os livros, pois seria uma prova, mas nenhum dos alunos gostou. Fazia um tempo que ele havia aplicado a prova, outro dizia que não gostava de prova surpresa, pois nem havia estudado, mas a professora se importou com os rumores e mandou eles andarem logo. Yang Ming já sabia que ele iria se ferrar naquela prova,
mas na outra prova ele passou respondendo, porque estava colando de Zhang Bin. Mas como ele iria colar agora se aqueles meninos babacas tinham quebrado os óculos dele? Quando ele se lembra de que o velho misterioso havia dado um par de lentes para ele nem queria saber as lentes tinham o grau dele, ele só queria usar logo para conseguir colar do garoto que estava na sua frente. Depois de ter colocado as lentes, ele tenta perceber se elas estavam no lugar, e aparentemente estavam, enquanto o garoto de frente deixava ele colar. Ele percebeu que estava tudo embaraçado e não conseguia enxergar absolutamente nada. Definitivamente aquelas lentes não tinham um grau parecido com seus óculos, ele só conseguia pensar que tinha muito azar mesmo, mas quando de repente ele começa a perceber umas coisas estranhas, era tipo uma câmera fotográfica, as letras eram pequenas mas ele conseguia enxergar muito bem, porém ele só conseguia enxergar daquela forma quando se concentrava. Quando não se concentrava ele enxergava tudo embaraçado. Ele ficava tentando entender o que estava acontecendo, se realmente por causa das lentes, mas enquanto Yang Ming estava tentando descobrir a funcionalidade que tinha na lente, a professora chega e dá um susto nele, dizendo que era para o garoto se concentrar no teste dele. Ele explica para o professor que não era para assustar ele dessa forma, pois ele havia comprado aquelas lentes há pouco tempo e estava um pouco de dificuldade para se acostumar com elas. A professora dá uma risada sem graça e diz para ele colocar logo as lentes, pois já fazia 20 minutos que a prova havia começado. Ele ainda não tinha escrito absolutamente nada, e o tempo está quase acabando, e não teria outro dia para poder fazer. A professora concluiu perguntando se queria que ela tentasse ajudar com as lentes, pois ela também usava muito tempo. O prota disse que ela pudesse ajudar seria ótimo, mas enquanto ele estava tentando ajudar ele, o menino estava aproveitando a paisagem que estava em sua frente. A professora percebe que o menino estava encarando, e disse para ele parar de sonhar acordado e fazer logo a prova antes que acabasse o tempo. Ele fica tudo sem jeito e agradece a professora. Depois de ter terminado a prova, ele tira as lentes, percebe que realmente estava certo do que imaginava, pois quando tira não chegava mais do mesmo jeito. Ele coloca novamente a lente e vai até a janela. Ele conseguia ler muitas coisas pois tinha um prédio em sua frente, mas ele conseguiu enxergar um buraquinho minúsculo na parede. Aquilo realmente era muito impressionante. Era um buraco praticamente impossível de conseguir enxergar, mas Yang Ming conseguia enxergar perfeitamente. Ele pensava que para fazer o exame ele se daria muito bem, porém não tinha ninguém tão esperto na sala que ele pudesse colar, e mesmo que ele conseguisse, como ele iria saber a resposta estava realmente correta? Pois ele tinha muitas chances de marcar a resposta errada e aquela lente, no final das contas, não serviria para nada. Ele recebeu outra mensagem de Meng Yan, e para falar a verdade ele tinha até sonhado com ela. O plano dele era dormir cedo, mas ele acabou ficando pensando na garota e sonhou com ela de biquíni. Mas para ele era uma pena, pois a imagem do sonho estava muito embaçada, pois ele tinha uma vontade enorme de ver ela com outra roupa que não fosse do colégio. Mas de repente ele olha para Meng Ying e fica assustado, pois eles estavam na escola. Ele estava de lingerie apenas. Ele pergunta assustado para ela porque a mesma estava apenas de lingerie na escola. A garota, sem entender, pergunta por que ele estava falando aquilo, pois ela estava de uniforme do colégio. O prota diz para ela se conseguiria ver apenas sutiã preto com rosa e calcinha de lacinho, mas a garota se sente ofendida e mete um tapão na cara dele, o chamando de tarado. Ele fica sem entender absolutamente nada, porque tinha levado um tapão na cara. Yang Ming pergunta para ela se ele realmente era um tarado, ou ela que estava desfilando de lingerie na escola para todos verem. Mas o prota para pensar que havia uma coisa de errado, pois Yang Ming jamais iria de lingerie para o colégio. Ele fica pensando se aquilo tudo tinha alguma coisa a ver com as lentes de contato e apenas estava vendo. Então ele tenta tirar as lentes para confirmar o que está pensando, e realmente eram as lentes. O fez de idiota, pois o tempo todo ela estava com o uniforme de colégio. O garoto tenta se desculpar com ela pedindo desculpas, e ainda dizendo que estava meio grogre de sono e estava sonhando. A menina fica sem entender que tipo de sonho era aquele. Ele ainda pensava como ele adivinhou a cor da lingerie dela. Aquilo era realmente muito estranho. Ele conseguiu controlar a lente com seu sonho, pois ele havia sonhado com Yang Ming de biquíni, então através da lente ele conseguiu enxergar a de lingerie. Mas mesmo cercado de garotos ele conseguiu olhar para elas como olhou para Yang Ming, pois ele pensava que se ele quisesse ver uma coisa legal, ele iria até o fim. E se ele quisesse ver uma garota de lingerie, ele não deveria usar aquele tipo de ultrapassagem das lentes, pois a garota teria que tirar a roupa sozinha, e assim ele seria um homem de verdade. Mas então Prota encontra um rapaz, ele seria o próximo alvo do Prota, por ter certeza que as lentes eram o que ele pensava. E então ele olhou pensando o que o rapaz vestia por baixo da camiseta, e o que ele viu foi apenas uma blusa térmica por debaixo. Depois ele foi olhar a cor da cueca dele, mas não foi uma visão muito agradável, ele achou aquilo super nojenta. Mas sem querer ele tropeça no cara e o rapaz fica muito bravo com Yang Ming e grita para ele olhar para onde estava indo. Mas o garoto não gostou nada que o rapaz falou que ia dar um soco na cara dele e pediu para que repetisse. O homem reconhece o Prota e pede desculpa, dizendo que não era para o Prota ficar grilado com ele, mas Ming diz com um tom sarcástico para o sujeito que queria ter uma conversa bem agradável. Ele diz para ele parar de ficar usando aquelas roupas de baixo esquisitas, completa dizendo que ele precisava ser mais discreto. O homem fica sem entender absolutamente nada de como o Prota sabia da cueca dele. Yang Ming se lembra da professora e como ela era linda. Ele tinha um corpo mais maduro do que de Yang Ming. Ele começa a pensar se talvez ele devesse dar uma olhadinha na professora com suas lentes mágicas. Então ele decide ir até a sala dos professores. Mal bate na porta e já grita que estava entrando. A professora estava jogando no computador na sala dos professores. Ela fica muito brava e pergunta o motivo
motivo que não bateu na porta antes de entrar. O prota pergunta se ele estava tão bravo e se não tinha pausa que esconder. Então, antes de ir embora, ele volta novamente num tom sarcástico e pergunta para a professora se ela estava escondendo alguma coisa. Ela diz que não tinha nada para esconder dele e pergunta por que ele foi até lá. Ele diz que foi até lá para agradecê-la por hoje mais cedo, ter ajudado ele a colocar as lentes de contatos, mas ele não havia agradecido antes porque ela era muito ocupada. Mas a professora pega a prova do prota e diz que se ele não tivesse usado aquelas lentes, ele não teria conseguido colar na prova, mas o prota se finge de desentendido. Ele diz que não sabia de que ela estava falando. A professora diz se ele quer que ela acreditava que foi apenas uma mera coincidência, mas a professora mostra as duas provas a Yang Ming. Se lembra que ele tinha esquecido de que eram algumas coisas de quando colou na prova de Zheng Bin, pois os testes estavam com o mesmo erro. Eram praticamente a mesma prova com nomes diferentes. Parecia que o prota tinha se dado muito mal, então ele tenta se explicar para a professora dizendo que na verdade as possibilidades no mundo são bem grandes, e que aquilo era somente uma coincidência bem rara, mas não colou muito pois há desculpas com aquela mulherzinha. Então ela diz que o prota precisava de atitudes para poder mudar. Ela completa dizendo que lhe falta, entra em brigas bobas e até colar nas provas. A única coisa que ele ainda não havia feito era mexido com as garotas do colégio ainda. Então a professora diz para o prota que ele resolveu tomar uma atitude corajosa por ele, pois que daquele dia em diante Yang Ming vai ao escritório dela todas as noites para ensinar a ele. O prota não gostou nada do que a professora havia dito, pois ele já ia para a escola todos os dias, e no tempo que tinha livre teria que estudar. Quando Yang Ming estava no corredor da escola pensando sobre o que ele tinha acabado de falar com a professora, apareceu um sujeito na frente dele o chamando. O sujeito diz para o prota que eles precisavam conversar sozinhos. Yang Zhentao é conhecido no colégio por encher o saco das pessoas por conta das meninas mais bonitas do colégio. Meng Yan chega bem na hora e pede para que os dois parem imediatamente, pois aquela conversa iria dar em briga, mas o sujeito diz que era bem um assunto de homem para homem e não era nada da conta dela, mas ela não desiste e pergunta para que o sujeito se ele fosse atrás do prota por causa dele, pois se aquele fosse o caso ela já adiantava que não precisava de tudo aquilo, mas o sujeito não esperava nem a garota terminar de falar primeiro e já começa a apontar o dedo para o prota, dizendo que daquela vez ele iria deixar passar por causa da Meng Yan, mas a próxima vez era para ter cuidado, pois ela não era uma garota que o prota poderia andar falando, mas o prota não perde tempo e diz para o sujeito que não era para fazer cena na frente dele, pois ele não tinha tempo, o que ele fazia ou deixar de fazer não era da conta dele, mas o homem se vira para o prota e diz para ele olhar um pouco e entender o lugar dele e ficar longe de Meng Yan. Yang Ming fica furioso e diz que se ele repetir de novo vai levar uns tabefes na cara, mas a garota vai atrás do prota e diz para que agora era hora de estudar. Yang Ming diz à garota que havia tanta gente na sala que era para ela parar de pegar um pouco no pé dele e pegar um pouco no pé de outra pessoa. Meng Yan fica extremamente chateada com o que o prota falou, mas ela não deixa barato e diz para o prota que ela é presidente da sala e ele era apenas um aluno e o dever dela era mudar ele, e era exatamente aquilo que faria. O prota pergunta para ela então se tiver algum problema de estudar, o dever dela então teria ajudar. Ela responde toda apaixonada que sim. Ele manda um beijo para ela e pensa que realmente uma pena que ela não estendia absolutamente nada, pois se soubesse usaria aquela oportunidade de partir para cima dela. Então os dois decidem ir para a sala para poder estudar mais um pouco. Um tempo depois, na saída do colégio, Yang entrou dentro do carro para ir embora. O seu motorista perguntou por que ele já estava zangado. Então o garoto diz que Yang Ming é um pobretão da sala dele que o desafiou. O motorista torna a dizer para o jovem se queria que ele desse um jeito no garoto para ele ficar mais esperto. O jovem diz que era melhor não fazer aquilo, pois ele tinha acabado de ter uma briguinha, e se ele fizesse aquilo poderia ter alguma suspeita. Ele ainda completa que por hora era melhor deixar os garotos em paz, e depois de alguns dias aí sim eles poderiam fazer alguma coisa para o prota ficar mais esperto. No outro dia lá estava o prota estudando na biblioteca. Ele para e pensa porque já estava perdendo tempo estudando, sendo que agora ele tinha uma lente que conseguia enxergar tudo, mas ele fica pensando que talvez ele estava fazendo aquilo tudo para orgulhar seu pai. Além de tudo que a lente proporciona para Yang Ming, ele também descobriu uma função nova. Ele não precisa folhear o livro para ler, ele pode ver diretamente, mesmo se as páginas estiverem na frente, ele se concentra e consegue ler direitinho. O garoto fica todo feliz com aquelas funcionalidades das lentes, pois agora era quase certeza que ele passaria no exame final. Enquanto estava na sala de aula, decidiu escrever um bilhetinho para Meng Yan. No bilhete estava escrito que trabalharia duro para alcançar ela, mas ele entende mal aquele bilhete e pensa que talvez Yang Ming estava cantando ela e pensando que também no que deveria fazer para poder parar ele de uma vez por todas, mas não sabia exatamente o que falaria para ele. Talvez dependendo do que ela faça ele poderia desistir de tudo. Logo agora que estava tão focado, ele então resolve mandar um bilhete para ele dizendo que esperava ele cumprisse o combinado, mas ele fica pensando o que ela quis dizer naquele bilhete e chega a uma conclusão para que ela não rejeitou e que ela o aceitou, porém aquele é o jeitão dela mesmo, pois a garota era muito reservada. Mas depois das aulas, Yang Ming havia combinado com o professor de estudar para ela o ajudar, mas quando chega na porta do escritório é surpreendido por um sujeito chamando a professora para poder jantar no restaurante, mesmo a mulher negando, dizendo que ela tinha um compromisso. O rapaz insiste dizendo que era um aluno burro, pois só inventar uma desculpa, mas o prota não aguenta a ideia de ter ouvido aquele sujeito falando mal dele por trás da porta, então ele imediatamente abre a porta e se depara com entregando um buquê de rosas
para a professora, mas o sujeito não gostou nada do que o Prota entrou na sala sem bater na porta. O Prota fez pouco caso do sujeito e nem respondeu a ele, pois até a professora perguntou quando eles poderiam começar os estudos. O sujeito fica extremamente irritado, pois Yang Ming acaba de dar um belo vácuo no garoto. A professora, constrangida com toda aquela situação, diz para o sujeito que ela chama de professor Jin, que ele se retira da sala, pois agora tinha que dar aula para aquele aluno. O professor Buff joga a flor no chão e sai. O Prota, que não perde tempo nenhum, diz à professora que ela parecia ser bem famosa para os garotos mais jovens, e que ele teve sorte enorme de fazer aulas com ela sós. A professora perde um pouco de paciência com o garoto e pede para que parar de bajular. O Prota pergunta à professora se aquele homem é um professor do colégio. A professora diz que sim, que ele era um professor de educação física, mas era para o Prota não ficar perto dele, pois o professor poderia querer se vingar. Yang Ming fica sem entender nada porque o professor se vingaria dele, só se o professor não quisesse dar mais aula no colégio, pois ele nunca havia visto o professor bater em alunos. A professora corta o Prota, dizendo que era melhor eles pararem com aquele assunto, pois todos os dias à noite ela levaria o Prota para casa, assim teria certeza de que ele ficaria bem. Yang Ming ficou tão apaixonadinho com a professora acabou de falar, então ele concorda com o que ela acabou de dizer, que seria bem melhor. Depois de terminar os estudos, a professora decide cumprir com o combinado de levar o Prota para casa, mas a professora estava se sentindo um pouco incomodada, pois parecia um pouco estranho, andando em uma hora daquela, então ele sai correndo na frente do Prota. O Prota fica sem entender nada do que a professora estava andando na sua frente, e pergunta se ele havia feito alguma coisa na cabeça dela. Ela não queria que ele ficasse perto, diz que estava frio e queria chegar mais rápido, mas o Prota, num gesto de cavalheirismo, pega seu casaco e coloca na professora perguntando se agora estava melhor. Ela ficou feliz, pois desde que se mudou para a cidade de trabalho, não se lembra da última vez que se importou com ela mesmo, então ela agradece ao Prota pelo ato cavalheiro. Enquanto eles estavam andando pelo caminho da casa conversando, o Prota diz que não tinha problema, pois o dever dela como homem era proteger garotas bonitas. A professora dá risada e diz que ele ainda não tinha mudado como homem, apenas um garoto. Então o Prota, num tom de sarcasmo, diz à professora que daquele dia em diante ele poderia ser sua irmã mais velha. Ela diz que tudo bem, mas só poderia chamar ela com aquele apelido quando estiver sozinho, se não iria ignorá-lo. Mas enquanto andava e conversava, apareceu dois sujeitos na frente deles com facas e disseram que aquilo era um assalto. A professora ficou com medo e o Prota, muito furioso. Com sua lente mágica, ele descobriu que havia alguém escondido atrás do lixo. Pela sua visão mágica, que estava escondido atrás da lata de lixo era o professor de educação física, que estava mais tarde com a professora no escritório. Então Yang Ming se tocou que ele queria dar uma de herói e salvar a mesma, e uma lição também salvando a garota. Então ele pergunta para os caras o que eles queriam para deixar eles em paz. Um dos capangas, que nem se lembrava do que o professor tinha pedido para eles falarem, e pergunta para o outro o que eles queriam. Então eles dizem que quer dinheiro, e se caso não tivesse, queriam a vida deles. Então o Prota responde dizendo que não tinha nada, apenas a vida deles mesmos, mas um dos capangas grita que era para passaram todos os cartões de senha, celulares, bolsas e bicicletas, tudo o que ele tinha de valor, mas a professora diz baixinho para o Prota para eles entrar logo o dinheiro e acabar com aquilo, mas o Prota diz a ela que se quisesse eles iriam sozinhos até os dois pegar. Os capangas gritam então que vai pegar a garota e dar uma surra no Prota, mas quando eles vão para cima do Prota se surpreende, pois o Prota dá uma voadora nele deixando-os no chinelo. Enquanto o Prota amassava um dos capangas, ele gritava para o outro pedindo socorro, dizendo que o menino era muito forte. O professor, sem saber o que fazer, pois se ele saísse de lá de trás da lata de lixo, ficaria muito exposto e todos viria. Ele estava com muita raiva e sem saber o que fazer. Depois de bater nos dois capangas, ele disse para a garota para ir embora e deixar eles ali, mas a professora pergunta ao Prota que não era melhor chamar a polícia. O Prota disse que não precisava, pois ele levaria ela para casa, mas a professora estava chegando. A professora disse que daqui em diante ele iria sozinha, pois ficaria tarde para ele voltar, mas o Prota espertinho diz que não, que ele levaria para casa, pois era perigoso ter mais como aqueles. O dever dele é escutar garotas bonitas. Enquanto eles chegam, o Prota está correndo dizendo que estava apurando para ir no banheiro, mas aquilo era apenas desculpa esfarrapada para ver a casa da professora. Quando chega na porta do banheiro, ele percebe que o banheiro era bem grande, mas tinha umas luzes acesas, pois era estranho, pois eles haviam acabado de chegar. Mas de repente uma garota muito bonita de cabelo rosa abre a porta. Os dois se assustam e ficam sem entender absolutamente nada, mas antes que ele possa dizer que ele era a garota, e fecha a porta com tudo gritando que o Prota era um pervertido. O Prota olha para a professora sem entender nada, dizendo que ele não havia feito nada para se chamar de pervertido e que estava muito apurado para usar o banheiro. A professora chama por Xiao, mas nada de responder. Ela explica para o Prota que divide a casa com uma amiga dela e que era para ele ficar no quarto dela. Ele entra no quarto e fica pensativo que foi visto por duas garotas e não consegue se concentrar com a gente para ver elas nuas. Em outro lugar, um sujeito liga para Messi Yang, dizendo que estava tudo pronto. Eles estavam conversando sobre o que fariam com o Prota. Um deles diz que não conhece, mas que viu uma foto. Mais tarde no colégio, um sujeito chega para Yang Ming e pergunta como ele se chamava. O Prota diz o nome dele, e o sujeito fala que mandaram um recado para o Prota, que não era para o mesmo achar o maioral, e conclui chamando ele de bastardo de merda. O Prota diz um som sarcástico que ele poderia ter alguns problemas lá, quando o sujeito de cabelos verdes aparece chamando o Prota de bastardo, mas quando os caras veem o Prota extremamente bravo, ficaram com muito medo. O sujeito pede mil desculpas ao Prota e diz que foi um mal entendido entre eles, mas o Prota pergunta ao sujeito porque o cara de óculos
havia acabado de dizer aquele tipo e levaria uma lição, mas o homem nega todas as acusações. Os caras saem correndo apressado e tentando disfarçar, dizendo que eles poderiam marcar um jantar para se desculpar. O sujeito de óculos gritou os caras perguntando o que estava falando, pois o acordo não havia sido cumprido. Yang Ming chegou na sua casa para almoçar e seus pais estavam sentados na mesa para poder conversar. Eles parabenizaram o Prota, dizendo que as notas da escola haviam aumentado e que também estava feliz em que fazer as aulas de noite com a professora. Eles também dizem que estavam pensando em ir fazer uma visita para a professora e levar um presente para ela por estar ajudando mesmo. O Prota então dá uma ideia de chamar a professora para o jantar, mas o pai lhe dá um dinheiro dizendo para que levar no melhor restaurante da cidade. Enquanto Yang Ming estava estudando para as provas, um sujeito chega perto dele e diz que queria se desculpar. O Prota fica sem entender nada. Ele diz que ouviu direito que o menino havia pedido desculpas. Ele confessa que foi ele que pediu para que os caras deram um jeito nele de manhã. Ele completa dizendo que queria que o Prota fosse jantar com ele aquela noite, para poder se sentir um pouco melhor depois do que havia feito, mas o Prota diz que não poderia ir, pois havia marcado presença na sala de aula mais tarde e não poderia desmarcar.